uma pituquinha assim solta. Aí. Boa noite, Filadélfia. Boa noite, New Jersey. Boa noite, Brasil. Boa noite para você que está aí agora conectado, se conectando aí conosco para mais um programa Philly Helpline, o programa que é meu, seu e nosso para falar sobre saúde mental, saúde física, mental, espiritual, todo tipo de saúde. E hoje o nosso programa está super especial, que vamos estar falando aí mais uma vez sobre o Outubro Rosa, sobre prevenção, sobre cuidado, sobre empoderamento. E convido você que está aí entrando agora ou já está conectado aí conosco para que compartilhe essa live, curta essa live, compartilhe, marque o nome das pessoas lá no comentário. Se tiver alguma pergunta hoje, eu consigo ler a sua pergunta e consigo te responder. Então, vou apresentar, porque para mim é um programa hiper mega especial, porque hoje a convidada é minha irmãzinha do coração, são 19 anos de amizade, já virou a amizade de irmã de sangue, né? Verdade. Então, a missionária Sandra Luciana, empresária, seja bem-vinda para esse programa do Philly Helpline. Obrigada, estou muito feliz pela participação, agradeço muito já pela oportunidade de estar aqui para poder falar um pouquinho com cada um de vocês. Um pouco sobre esse lado aí de mulher, empresária e missionária. Isso, muitas coisas. Isso, somos mulheres, né? Mulher é um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. É. Então, pessoal, você que está aí, vocês já perceberam que todos os programas da Rádio Philly, esse mês está bem voltado assim mesmo para as mulheres, por ser um mês do Outubro Rosa, um mês de conscientização, de prevenção. E claro que assim, a pessoa me pergunta, mas vai prevenir só no mês de outubro? Não é prevenção só no mês de outubro. A prevenção é para o ano inteiro, mas como nós tivemos aí o Setembro Amarelo, que é a conscientização, né, contra o suicídio, a prevenção contra o suicídio, para cuidar das pessoas que estão no período aí vivendo sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, né? Então, assim, nós temos também o Outubro Rosa para conscientizar as mulheres de buscarem também essa ajuda, buscarem se cuidarem, né? Então, a gente tem esse mês, isso é mundial, para que venha conscientizar cada vez mais as mulheres desses altos cuidados. Então, Sandra Luciana, quem é você? Quem é a Sandra Luciana? Porque o nosso tema hoje é mulheres cristãs empoderadas, mas que se cuidam. Então, quem é a Sandra Luciana aqui hoje? Uma boa noite para todos vocês que estão aqui com a gente, né, nos assistindo. Eu sou a Sandra Luciana, uma longa história, né? Uma longa história. Hoje eu vou tentar, assim, resumir um pouco de quem sou eu, de como eu me vejo hoje. Eu já estou há 14 anos morando nos Estados Unidos, sou mãe de 2 filhos, tenho o Isaac, de 17 anos, e a Stephanie, de 13 anos. Sou casada, sou esposa, tenho o meu trabalho fora, trabalho em Nova York, tenho o meu trabalho em casa, como a Cássia já mencionou, uma empresária de uma pequena empresa, digamos assim, onde eu tenho a minha loja virtual. Então, eu trabalho fora, trabalho em casa, e além de tudo isso, né, Cássia, a gente não pode esquecer também da minha parte ministerial, que é missionária, onde eu sirvo ali a minha igreja em Newark, a Nova Aliança Church, do pastor Júlio Evangelista, a pastora Luciana. Então, já há 6 anos que eu congrego ali, também participando, sou missionária, ajudo na obra, contribuo. Então, eu tenho todo esse lado. E não é muito fácil, não, mas o Senhor, Ele nos dá graça. E é uma das coisas que eu amo de fazer realmente, que para mim é um privilégio muito grande, é anunciar realmente o Senhor, é estar fazendo a obra, é servir aos meus irmãos e naquilo que eu posso ajudar, eu ajudo. E a parte disso, servir a minha casa em primeiro lugar, servir aos meus filhos, servir ao meu esposo, depois de um longo processo que eu passei, alguns já conhecem a minha história, outros não,
mas hoje para mim é um prazer muito grande, porque o Senhor, Ele restaurou a minha sorte, eu posso dizer isso com toda certeza, que hoje eu vivo o melhor de Deus para a minha vida, e eu sei que Ele tem muito mais para fazer na minha vida. Amém? Amém. E, mediante a esse tema de hoje, missionária Sandra, empresária Sandra, o nosso tema hoje fala sobre mulheres cristãs empoderadas, né? Quando a gente fala empoderamento da mulher, geralmente as pessoas levam logo para o lado do feminismo, né? Mas quando nós falamos de empoderamento dentro da, digamos, da religião, como as pessoas falam, nós estamos falando de outra coisa, né? Nós estamos falando de empoderamento, mas não da mulher que vai contra os homens ou que está lutando sempre numa guerra ou num conflito entre a sexualidade feminina e masculina. Mas nós estamos falando de empoderamento em outro sentido, né? É um empoderamento daquela mulher que é resiliente, aquela mulher que toda mulher nós somos fortes, né? E nós estamos falando da mulher que ela vai à luta, ela não tem medo, ela sente dores de parto, como a Bíblia fala, ela sente dores, está muito mal, mas está indo trabalhar. Não fica em casa chorando, está vendo seu filho passando necessidade, ela vai à luta, ela vai conseguir trazer o que esse filho precisa. Então, a gente fala desse tipo de empoderamento, dessa mulher resiliente. Então, você, como missionária, aconselha muito, né, as mulheres na igreja, no campo missionário, onde você passa. Então, assim, o que você tem observado dessas mulheres que são empoderadas, né, as mulheres cristãs empoderadas, como que você tem observado as nossas mulheres no meio cristão? Para a gente falar de empoderamento, a gente está falando daquela mulher que é o que tem um superpoder, né? Que é o empoderamento, é aquela mulher que ela é o pau para toda obra, digamos assim, né? A Wonder Woman, ela é para tudo. E dentro do meio evangélico, nós temos sim essas mulheres que se levantam mesmo para poder agir, para poder estar à frente da obra, à frente do ministério. E lembrando também, você me fez lembrar eu não posso deixar de falar, já que nós estamos falando de meio cristão, de lembrar de Débora, porque a palavra diz que ela era profetisa, ela habitava abaixo do carvalho, ou seja, além do ministério dela, além dela ter uma chamada ministerial na vida dela, a qual ela cumpria o seu chamado, as pessoas iam até ela, tinha um lugar, ela tinha uma direção, ela tinha uma habitação, todo mundo podia saber onde ela estava, ou seja, essa mulher empoderada, ela não ficava rodando de um lugar para outro, ela tinha uma habitação, ela tinha um lugar. E, além disso, a Bíblia ainda fala que ela era esposa de Lapidote, ou seja, ela tinha uma família, ela tinha um esposo. Então, o empoderamento, muitas vezes, que nem você colocou, lá fora a gente confunde muito com o feminismo, né? Onde a mulher ela quer tomar frente do homem, ela quer ser melhor do que o homem, ela luta pelos direitos dela, mas de uma forma diferente. E nós, como cristãs hoje, assim como Débora, ela tinha uma família, ela tinha um esposo, a Bíblia menciona o esposo dela. E nós temos que lembrar que esse empoderamento para nós hoje não é passar à frente do nosso esposo. Nós temos que lembrar que nós somos mulheres, somos empoderadas, nós podemos fazer muitas coisas, porém nós temos que saber que nós somos submissas aos nossos esposos, ou seja, ele sempre vai estar acima de nós, ele sempre vai ser o cabeça. Então, nós temos que estar sempre, lembrar de tudo isso, essa submissão, né? Nós somos submissas, ou seja, nós estamos debaixo de uma missão juntamente com nossos esposos. Há aquelas que querem, né, se impor, que querem estar à frente, que querem, né, tentar fazer com as próprias mãos, com os próprios braços, mas há aquelas também que eu vejo muito que realmente está vivendo a palavra. Eu acho que quando a gente volta para a palavra, assim como mulheres empoderadas,
a gente começa a viver a palavra e entender realmente qual é o nosso papel dentro da nossa casa, qual é o nosso papel dentro da sociedade, qual é o nosso papel dentro do ministério, a sermos empoderadas para ajudar, empoderadas para abençoar, empoderadas para estender as mãos umas pelas outras, mas também saber qual é o nosso lugar dentro desse ministério, saber que nós temos que ser submissas, não somente aos nossos esposos, submissas aos nossos líderes, nós não podemos, somos empoderadas, mas não podemos passar acima dos nossos líderes, entendeu? Então, nós temos que ter também obediência, e isso gera um empoderamento, isso gera em nós ainda mais uma capacidade para continuar. O que nós temos observado hoje, no dia de hoje, realmente são essas pessoas tentando ultrapassar, porque acha que já entre o meio cristão, digamos assim, já recebemos o poder, já recebemos o Espírito Santo, vamos avançar e vamos conquistar. Sim, nós vamos conquistar tudo isso porque Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Porém, nós estamos debaixo também de uma liderança, e como estamos debaixo de uma liderança, saber que nós temos que ser submissos. Então, assim, entra até em conflito, né, quando a gente fala sobre empoderamento. E quando a gente traz essa parte que a Bíblia fala de submissão, entra um conflito muito grande, né? Porque, assim, como nós aqui temos pessoas que são cristãs, temos pessoas aqui que são de outras religiões, então entra num conflito. Então, o que a gente quer trazer para você que está conosco aí, conectado no Filha Helpline de hoje? A gente hoje está trazendo isso para a gente lembrar um pouco que mesmo dentro do cristianismo, Jesus falava também que essas mulheres elas precisavam ir à luta e buscar o seu autocuidado, né? Como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela buscou cuidados nos meios médicos durante anos e anos, né? Aí foi se arrastando com toda resiliência, todo empoderamento, foi se arrastando e tocou nas vestes de Jesus e recebeu o milagre. Isso. Mas ela fez a parte dela, de se cuidar. Exato. Né? Fez a parte dela. Exatamente. O problema, Cássia, é que se a gente olhar dentro da igreja, nós temos que lembrar, primeiramente, que nós somos corpo, alma e espírito. E isso a gente não separa. Da mesma forma que você é psicóloga, e você sabe que se a nossa alma não estiver bem, que a sede das nossas emoções não estiver bem, todo o nosso corpo também não vai estar bem. E aí, por mais que nós tentamos levar para o lado do espírito, porque aí o que a gente faz? Nossa alma não está bem, os nossos sentimentos não estão bem, a gente abafa, não procura ajuda e vamos então para o espírito, vamos nos encher do espírito, vamos buscar no espírito. Só que a nossa alma continua ali sofrendo, continua ali padecendo. E uma vez que a nossa alma ela não é curada, ela não é tratada, o nosso corpo ele vai sofrer essa retaliação, o nosso corpo vai reagir a tudo isso. Então, nós temos que lembrar que nós estamos, sim, dentro de uma igreja, nós somos cristãs, nós aceitamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, sabemos que Ele tem poder para curar todas as coisas, todas as malícias do nosso corpo, mas nós temos que saber lembrar que nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes nós levamos que nós somos só espirituais, então nós achamos que nós temos só que orar muito, jejuar muito, mortificar a nossa carne, e por causa disso achamos que o nosso corpo não está precisando de ajuda, que o nosso corpo não está precisando buscar fazer os exames necessários, que é necessário para toda mulher. É necessário. Então, nós espiritualizamos muitas coisas. Sim. E quando nós espiritualizamos, o nosso corpo padece, e quando nós vamos procurar saber o que realmente está acontecendo, muitas vezes já é tarde demais. E a palavra fala que, enquanto nós estivermos nessa terra, o nosso corpo ele vai padecer por todas as malícias que o nosso corpo vai padecer. E isso nós só vamos melhorar, só vamos realmente nos livrar desse corpo de morte quando o Senhor transformar o nosso corpo num corpo de glória, e aí vai ser para sempre. Mas até lá, nós temos que conscientizar da necessidade de buscar uma ajuda. Com certeza. Para vocês que estão entrando aí, um beijo para vocês, Tatiana, Ana Regina, pastor Júlio César, um beijo, pastora Luciana, tem Eduarda Costa, Cineide,
Temos várias pessoas aí, temos também a nossa intérprete aí maravilhosa, que é a Flaviane. Um beijo para você, Flaviane, também, que está aí. E todos vocês que estão entrando aí. Boa noite para a N. Beijo, N. Beijo para vocês do grupo da comunidade Garotas Unidas. Mulherada em peso aí entrando. Então, o que a gente está falando, e a missionária Sana, a empresária, está falando que é aquilo que eu falei e tenho falado nos programas. Tem que buscar... Mainara, um beijo para você também. Temos que buscar a ajuda profissional quando é do campo realmente do orgânico, que é corpo. Precisa cuidar. Da alma é a psique, tem que cuidar. O espiritual tem que cuidar. Vamos buscar fé, esperança, Jesus. Vamos buscar. Então, nós temos corpo, alma e espírito. Então, são 3 instâncias. E é engraçado que a gente, quando fala do corpo, a gente fala... geralmente a gente lembra de uma gripe, ou lembra... quebrou o braço, ou tá dando problemas de circulação, é o corpo. Mas você vê que a gente fala de alma, corpo e espírito. A alma é a psique. É a psicologia, é o psicológico. Então, para o psicológico, tem que buscar a psicologia, que também é do campo da ciência, que muitas mulheres não aceitam por causa da nossa cultura brasileira. A história da saúde mental no Brasil, ela é muito, assim, muito melindrosa, né? É arrastada debaixo de muitas dores, principalmente das mulheres. Que na época, muitos anos atrás, até os senhores de sítios, de terras, os senhores de terras, quando tinha uma filha que queria casar a filha não aceitasse casar, ela já era tida como histérica, como louca. Então, já se internava essas mulheres. Então, você vê que a nossa saúde mental, principalmente para as mulheres, a nossa cultura veio arrastada de muita dor. E as mulheres, quando falam, alguém fala, mulher, você precisa de buscar um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, já há uma rejeição. Eu não estou louca, não preciso, né? Exato. Então, é importante, mulher, você entender que nós temos, como a missionária Sandra falou, alma, corpo e espírito. O corpo você cuida. Dá uma dor de barriga, você vai atrás. Dá uma dor no peito, você vai atrás. Tem má circulação, tá? Quando ficou tonta, vai atrás. Tá sentindo cabisbaixa, tá sentindo coisas que tá acontecendo, coisas negativas acontecendo ao redor. Vai para a igreja, busca oração, busca jejum. E aí a pessoa tá dando crise de pânico, ela vai buscar o cardiologista, ela vai buscar todo mundo, menos um psiquiatra ou um psicólogo para entender o que está acontecendo. E são sintomas justamente, parece um de infarto, quem está em crise de pânico. Crise ansiosa. Isso. Então, é importante, mulher, você que está aí nos ouvindo agora, é importante você cuidar da alma, que é a psique, do corpo e do espírito. Até estava falando no grupo das Garotas Unidas no outro dia, um beijo para vocês que estão entrando aí agora. Então, a gente estava falando exatamente disso, porque o corpo, quando a gente fala de cuidar do corpo, a gente esquece de uma boa alimentação, a gente esquece que tem exercícios físicos, né? E muitas de nossas mulheres cristãs, mulheres religiosas, que têm suas religiões, que têm aí vários grupos aí entrando. Então, assim, as mulheres buscam muito essa coisa talvez, assim, muito da igreja, né, missionária Sandra? Isso. Jesus vai... Sim, a gente crê que Jesus cura, a gente já viu e já sentiu que Jesus cura na nossa vida, né, Sandra? A gente já presenciou isso na gente, a cura de Jesus. Mas nós já presenciamos Jesus já mandando a gente também ir buscar um profissional. Com certeza. Baseado nisso que você está falando aí, é uma própria experiência que eu tive há uns 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e meio, onde eu realmente estava passando, onde o meu emocional não estava bem, a minha alma não estava bem. Foram muitos processos que você já sabe. Então, nesse período que eu passei por esse processo, que para mim foi
eu acho que foi o processo mais dolorido que eu passei na minha vida toda, desde que eu me converti. Então, esse, para mim, foi um processo mais difícil que eu passei. E durante esse momento, eu estava a minha alma não estava bem, as minhas emoções não estavam bem, eu não estava bem emocionalmente, mas, por outro lado, o meu espírito estava bem. Eu buscava na igreja, porque eu nunca me afastei, assim, do altar. Porque você afastar da igreja é uma coisa, mas você se afastar do altar, da presença, de estar ali, de estar orando, eu nunca me afastei. Então, meu espírito estava forte, mas a minha alma estava conturbada, né? E o próprio Davi diz, porque te abates, ó minha alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Só que a minha alma estava conturbada. E nesse período, desse processo que eu passei, e foi aí nesse momento que surgiu também a questão da minha loja, surgiu a fotografia, eu comecei a fazer trabalhos profissionais de fotografia, então eu comecei a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque eu coloquei em mim que eu era essa mulher empoderada, que eu podia conquistar o mundo de uma vez só que a minha alma não estava bem. Eu estava fazendo coisas demais além daquilo que eu podia suportar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter alguns problemas, eu comecei a sentir no meu corpo físico, eu comecei a ter, meu período começou a vir um mês inteiro, eu comecei a sentir no meu corpo tudo isso. O que eu fiz? Eu não busquei ajuda no espírito, eu não busquei na oração, vou começar a orar, porque isso daqui é espiritual, eu sei que é o inimigo me atacando e isso vai passar. Não, eu não fiz isso, Cássia. O que eu fiz? Procurei o meu médico, marquei o meu exame preventivo, que eu faço a cada 6 meses, e nesse exame preventivo ele descobriu que eu estava começando a ter um cisto, um pequeno cisto. Então ele falou, não é nada grave mais, precisa de cuidado, precisa de tratamento. E dali eu comecei a me cuidar, eu fiz o raio-x, eu fiz tudo o que ele pediu, e ele falou, não é grave, mas você precisa relaxar, porque você está muito estressada. E ali eu comecei a entender realmente que eu precisava cuidar de mim mesma, eu precisava cuidar de mim. E então, ele passou um remédio, falou que sairia normalmente, mas que era para estar atenta. Então, ou seja, quando eu saí dali, eu continuei buscando no Senhor, continuei orando, e ali as minhas orações mudaram, porque eu já não orava mais pelas pessoas, eu comecei a orar por mim. Porque até para você orar, você tem que saber por que você está orando. As nossas orações têm que ser específicas. Como que eu iria orar por mim, pelo meu corpo, se eu não sabia o que eu estava tendo? Se eu não sabia qual era o diagnóstico do médico? Então, a partir dali, as minhas orações foram realmente especificadas. As minhas orações já tinham foco, um objetivo, que era para que o Senhor viesse a curar aquele cisto, que eu não precisasse passar por uma cirurgia e que não fosse nada maligno. Então, a partir dali, eu comecei a buscar realmente, comecei a dar uma desacelerada e eu comecei a perceber que, assim, eu era empoderada, eu podia, mas não na minha força, não no meu poder, mas na força do Senhor, e eu dei uma desacelerada porque eu comecei a olhar para minha casa, eu tenho que cuidar de mim, porque se eu não estiver bem, como eu vou cuidar dos meus filhos? Como que eu vou estar bem para cuidar da minha igreja? Como que eu vou estar bem para estar lá na frente orando, expulsando, decretando cura na vida das pessoas, se o meu corpo não está bem, se o meu corpo está reagindo mal, se as minhas emoções não estão bem? Exato. E então eu comecei a mudar minhas orações, até que uma pessoa, numa dessas orações, falou para mim que o Senhor estava me dando uma cura. E essa pessoa não sabia de nada. E eu voltei, ali eu já tomei posse, eu falei, eu já sei o que eu tenho, eu já sei o que é, e eu sei que o Senhor está me respondendo. A partir dali, passou o período que o médico já tinha me dado, voltei para fazer os exames, ele fez todo o processo de novo, e ele falou, você não tem nada, acabou. Então, assim, para mim, foi uma grande vitória. Então, ou seja, o que eu quero dizer? A minha alma não estava bem, o meu corpo reagiu, mas eu não busquei ajuda no altar, na oração, e fiquei ali pedindo ao Senhor para me curar algo que eu não sabia o que eu tinha. Primeiramente, eu busquei realmente porque os médicos estão aí amandados do Senhor. Eu creio que são profissionais na área de saúde que o Senhor coloca, que o Senhor envia para nos abençoar, para nos ajudar, porque Ele sabe que o nosso corpo vai precisar de ajuda. Sim. Então, eu busquei primeiro, e aí quando ele veio com o diagnóstico, você já não tem nada. E aí, a cada 6 meses, eu volto, retorno, sempre faço os exames para saber se realmente está tudo bem.
Mas o que eu quero dizer é que nós somos corpo, alma e espírito, e nós precisamos sim nos cuidar, nós precisamos sim buscar ajuda de profissional, e a partir daí, se você sabe que você tem algum problema, aí você vai para o altar do Senhor, começa a direcionar suas orações, seja específico naquilo que você está passando, que o Senhor, ele é poderoso para curar. Assim como aquela mulher, que nem você mencionou do fluxo de sangue, ela sabia o que ela tinha, e ela não estagnou, não parou, ela continuou, tanto que a palavra fala, ela gastou tudo que ela tinha em recursos humanos, em recursos dos médicos, e quando realmente não teve mais jeito, aí ela buscou para o Senhor, e o Senhor a curou daquele mal. Então, nós temos sim que buscar ajuda. E uma das razões que eu vejo, falando de mulheres cristãs nessa área da ajuda, eu vejo que muitas mulheres não buscam ajuda hoje, primeiramente, Cássia, pela questão da fé. Porque, assim, se eu estou sentindo alguma coisa, eu tenho que colocar a minha fé em ação e eu tenho que orar, interceder por mim mesma, colocar a mão na minha cabeça e expulsar o mal. E se eu buscar ajuda primeiro do médico, onde que está a minha fé? E aí eu já não tenho fé mais. Então, eu vejo muito por esse lado. Muitas não buscam por causa disso, porque acham que Deus pode até mesmo castigá-las, porque, peraí, cadê a sua fé? Aonde que está a sua fé? Mas se não fosse assim, nós não teríamos médicos hoje para nos atender. Então, se não fosse para buscar eles, nós não teríamos médicos. Exatamente. Outro ponto que eu vejo também é a questão assim, eu estou sentindo uma dor, mas se eu for no médico, eu vou saber o que é e eu tenho medo do diagnóstico. E o medo nos faz, muitas vezes, não procurar uma ajuda necessária. Porque é aquilo que eles dizem, o que eu não sei, tá tudo bem, vamos continuar orando, vamos continuar clamando, e o Senhor sabe de todas as coisas, seja lá o que for, Ele vai me curar. É um grande erro, porque você está, na verdade, aí eu já entro naquela parte da alma, que você está tendo algum problema na sua alma, que você não quer resolver aquele conflito. Você está com medo de saber a verdade. Aí já volta para a questão da alma. Você precisa saber quem é você precisa estar bem nas suas emoções, porque quando você está bem, não importa qual seja o conflito, não importa como que você é confrontada, qual é o diagnóstico que você vai ter, porque seja ele qual for, você vai ter fé para que o Senhor venha te curar, ou você vai procurar ajuda profissional para que aquele mal que está no teu corpo também seja curado. Então, muitas vezes, nós não procuramos ajuda com medo. É o que eles dizem, o que os olhos não veem, o coração não sente. E tem uma pessoa que sempre fala para mim, para que eu vou no médico? Toda vez que eu vou no médico, ele descobre um monte de coisa. Então, assim, e isso faz com que a gente não procure, que a gente não queira saber o que está acontecendo aqui dentro, né? E é necessário, né? É necessário a gente ter esse conflito, esse confronto, para saber realmente, porque às vezes é um exame simples, às vezes você precisa diminuir o açúcar, diminuir o sal, são coisas que o nosso corpo pede, que o nosso corpo precisa, né? Então, assim, vamos cuidar sim da nossa alma, cuidar do nosso corpo e cuidar do nosso espírito. E aí a gente tem visto também que não só além dos medos, né? Não só além da questão do diagnóstico, mas também eu vejo que, principalmente aqui nos Estados Unidos, o que eu tenho observado por estar dentro da comunidade também de imigrantes. A mulher, ela vai atrás de tudo, de conquistar coisas para ter um conforto no Brasil, um futuro, ou vão atrás de tudo para dar toda a estrutura para os filhos, ter uma boa alimentação, ou ter um bom carro, ter uma boa roupa, mas a saúde deixa de lado. Isso. Né? Ela batalha demais, ela luta demais, vai trabalhar demais e esquece que existe um corpo que cansa, um corpo que fica adoecido, que precisa ser cuidado, e isso é tão importante. E principalmente fazer esse exame do colo de útero, que é importante, o exame da mama, que é importante, e às vezes a mulher vai passando os anos e ela não se cuida. Né? Exatamente. E isso que você falou é uma grande realidade, trazendo para os nossos dias a nossa realidade daqui da América, que é o que nós vivemos e presenciamos, temos testemunhos de pessoas próximas de nós, pessoas que só procuram no médico quando estão grávidas. E aí tem o bebê e nunca mais volta no médico. E na sua maioria, é que nem você está falando aí, porque no período da gravidez,
todo o exame que você faz, todo o processo do pré-natal que você faz, você não paga, né? É algo que já é dado pelo governo, porque automaticamente aquela criança vai ser uma criança americana. Só que depois que essa criança nasce, a criança continua tendo todos os direitos de um americano, continua tendo seu seguro de saúde, só que a mãe já não tem mais esse direito. Ou seja, e ela sempre coloca que é caro demais. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Mas aí é o que você falou, continua trabalhando, coloca o filho numa babysitter, continua trabalhando, porque aí continua mandando para o Brasil, sustentando suas coisas no Brasil, compra suas bolsas de marca, suas coisinhas de marca necessárias que elas gostam, e reclamam que não tem dinheiro para fazer um autoexame. Que aqui tudo é caro. Só que se você realmente se propõe de fazer, nós sabemos aí, eu não sei, na Filadélfia, mas aqui em Newark, tem as instituições onde eles podem fazer os exames, você paga metade do preço nos exames que você vai fazer, no X-ray que você faz. Então, é tudo falta de você realmente procurar se informar e para você poder realmente se manter em dia com a sua saúde. Porque uma vez que você não está bem, como que você vai cuidar da sua casa? Como que você vai cuidar do seu filho? Como que você vai continuar trabalhando? Como que você vai continuar mantendo, né, a sua família no Brasil? Então, é isso que eu vejo muitas vezes também. A pessoa não procura, a pessoa não se interessa porque acha que é caro demais. Realmente, plano de saúde aqui é um pouco caro, né? A gente sabe disso. Mas também tem aí as ajudas que as pessoas têm os lugares certos onde elas podem ir, que elas conseguem desconto e conseguem fazer num preço bom. E outra coisa também, se é algo que realmente a pessoa quer fazer, está precisando, nós contamos aí com amigos, com pessoas queridas que estão do nosso lado, e eu tenho certeza que alguém pode ajudar, que alguém pode estar, né, ofertando na vida, abençoando essa pessoa para que possa realmente se cuidar. Esse é o ponto, você tem que se cuidar. E não é por falta de dinheiro, não é por falta de recurso, né? A gente tem esses lugares onde pode se fazer os exames. Sim, aqui na Filadélfia, as meninas aí de Filadélfia que estão aí online, me ajudem, né? Coloquem um nome, coloque a cidade que você está, o estado, e coloque as possibilidades para outras mulheres que estão aqui na live também saberem. Não sei, a Anne também é de New Jersey, né, Anne? Se você souber de alguma coisa, você coloca aqui nos comentários para eu estar repassando. Porque cada cidade tem o seu jeito, né? Você é de Kearney, que é diferente de Newark, que é diferente de onde a Anne mora, que eu não lembro agora, Anne, onde você mora, que tem também as outras cidades como Hamilton, Princeton, e aqui na Filadélfia nós temos os postos de atendimento, que é um seguro saúde, que é um valor simbólico de $5 para o imigrante. É somente para imigrantes. Então, esse privilégio, as mulheres aqui de Filadélfia têm. Mas aí reclama, mas agenda lá daqui a 6 meses. No Brasil, o SUS, 1 ano, 2 anos, né, para ir no médico. Então, assim, vocês me ajudem aí, meninas, para confirmar o que eu estou falando. Eu, pelo menos, eu já fui lá, já tomamos vacina, eu e minhas meninas. As meninas já estão agendadas também para ir no pediatra, tem dentista, tudo para imigrante. Se o americano for lá, não é atendido. E nós já tivemos americanos, amigos meus, que foram lá numa emergência, precisava que alguém, alguma enfermeira, pelo menos olhasse, não foi atendido. Você tem todo o aparato lá fora para ser atendido, né? Então, aqui, ó, ele está falando que New Jersey, tipo Hamilton, que é a cidade de Hamilton, tem algumas clínicas que atendem, sim, a imigrantes. Se você souber o nome, ele coloca aí para gente, tá? Coloca o nome aí, porque tem muitas meninas aqui de New Jersey e elas precisam... e ela está falando que eles atendem de tudo, tá vendo? Você que é aí próximo a Hamilton, que é Princeton ali, Cranberry, que é ali pertinho, né? A Ana Regina está até falando aqui que o SUS é complicado mesmo, que nós sabemos. Exato. Mas tem, assim, meios que... a gente sempre dá um jeito, né? Dá um jeito para comida, dá um jeito para roupa, dá um jeito para tudo quanto é coisa, né? Isso.
Pois é, que nem você falou, dá um jeito para tudo. Então, assim, eu acho que é melhor você esperar 5 meses, que seja 6 meses, e marcar um exame e fazer, É, do que você, quando passar, ultrapassar tudo isso, e aí você começa a sentir realmente o teu corpo, aí que você para e pensa assim, agora não tem jeito, eu tenho que ir no médico. E aí que você vai, para você conseguir ser atendido rápido, fazer os exames rápidos, você vai ter que desembolsar um bom dinheiro para fazer tudo isso. E exatamente. aí vem a questão do, né, de você ter que se cuidar, é os remédios, né? Então, Uhum, assim, a prevenção continua ainda sendo mais barato, digamos assim, sim. né? Ainda que demore mais tempo, ainda que você demore conseguir fazer um exame, ainda assim é mais viável do que porque quando você realmente está precisando, você vai fazer, você faz de tudo. Faz, Você faz. faz de tudo, você pega emprestado, você vende o carro, você vende tudo, porque você precisa ir no médico, entendeu? É uma emergência. Uhum, Então, assim, não vamos esperar chegar nessa emergência, não. Vamos nos cuidar antes. uhum. Ó, meninas aí na verdade, é uma em Trenton, que a Anne tá colocando aqui, ó. Trenton New Home Clinic, tem aqui o fone aqui nos comentários, ó, 609, que é o código de área, 888-6189. Essa clínica aí é em Trenton, para você que é aí de Trenton ou dos arredores, dá uma ligadinha lá. Se não fala inglês, pede alguém que fale inglês para ligar para verificar, tá? Então, assim, você que está em outras cidades aí, vai colocando aqui o nome das clínicas que vocês conhecem, telefone, né? Para as outras mulheres estarem acompanhando. Então, aqui eu sei que tem o Abington, que é o Hospital Abington, e ele Uhum, também faz esse atendimento a imigrantes. Que eu me lembre, não cobra. Os brasileiros que levam outros brasileiros para se cadastrar é que cobram. Mas o cadastro é gratuito, tá? Só para avisar uhum, para vocês que você pode ir direto no Habiton e você uhum, faz seu cadastro lá, seu registro, sem pagar nada. Ainda tem a possibilidade de chamar alguém para interpretar, porque tem intérprete para todas as línguas no Habiton. uhum. Então, Olha só, que e aí facilidade. muita gente aqui paga para outro brasileiro que fala inglês estar indo junto para poder traduzir. Paga US$ 200, US$ 100. Então, já avisando a você que você não precisa pagar essa taxa aí que esse outro brasileiro está te cobrando. Então, se tem um hábito, aí o pessoal fala, mas paga muito caro, não sei o quê. Até que, onde eu sei, quando você comprova que realmente a sua renda é baixa, até mesmo porque o hospital ele vive de donativos. Então, assim, quando o imigrante fala lá, fica uma conta lá, fica uma conta. Uhum. Mas, assim, você pode pagar em prestações suaves. Eu tenho colegas que estão pagando essas prestações, é como se fosse o FIES do Brasil, né? Aham, Financiamento de 10 anos. Mas aham. bem leve, você não sente, você vai pagando, mas não fica, não. Não fica como a missionária Sandra falou. Se você deixa para virar uma emergência, você se vira e faz de tudo. Mas o que a gente está tentando nessa live aqui trazer para você, mulher que está aí, guerreira, empoderada, procure se prevenir. Como a Ele estava falando aqui, é um toque na sua mama que você pode fazer todos os dias, tão simples, né? Uhum, Fazer esse exame você mesmo se tocar e ver se tem algum nódulo, se está sentindo alguma coisa diferente, né? Fazer, já marcar um médico, já fazer um preventivo, fazer, né, todo um check-up para não deixar a coisa ficar esquisita. uhum, Ficar esquisita, você fala no início que não tem dinheiro, mas se ficar esquisita, você vai se virar nos 30. E aí vai com sair muito certeza. mais caro, muito mais doloroso, muito mais pesado emocionalmente falando para você, para toda a sua família. Então, o que Uhum, nós queremos trazer nessa live aqui? Você que é cristã, você que é de outra religião, que crê em outra religião, que tem outra religião, você é mulher? Se cuida, né? Se cuida, não fique só dizendo que a religião vai resolver o teu problema. Como a missionária Sandra está falando, nós temos alma, corpo e espírito.
cuide da alma, cuide do espírito e cuide do corpo também, né? Isso. E eu não Isso sei, mesmo. Anne, você conhece alguma clínica missionária? Tem alguma coisa que você conheça para as meninas aí que moram em Kearney, próximo? Olha, de Kearney eu não conheço, que eu já ouvi falar em Newark que tem o hospital também, que é o St. James. E o St. James, ele atende mais essa área mesmo entre imigrantes, mais brasileiros. E é que nem você falou, você paga assim uma taxa, você paga uma taxa mínima também. Eu não sei te informar agora os valores, porque eu nunca fui, então eu estou desinformada dessa área. Mas eu sei que o St. James e Newark, ele atende também a população de imigrantes daqui da região, e eles também cobram uma taxa mínima. E em caso de emergência, aqui também nos hospitais, funciona da mesma forma que você está falando. Você fica com a sua conta lá, e quando você prova que você tem uma renda baixa, você também vai pagar bem pouco. Né? E que nem você falou, em muitos casos tem essas prestações que você vai pagando aos poucos, né? 4 anos, 5 anos, mas Sim. você vai pagando por essa faixa aí também. Uhum. Ou Ah, seja, não é motivo, né? Não é motivo para não, você não se cuidar. não, porque se virar uma emergência, a pessoa vai se virar do mesmo, vai ter que se virar, vai ter que Com dar um jeito, certeza. né? A Anne colocou aqui que tem um programa chamado Charities Care. É o Cherry Care. O Cherry Care é esse programa que eu estou te falando. Você comprovando baixa renda, eles te dão um desconto. Então, o nome é Cherry Care. Isso, Ela Cherry Care. disse que esse Cherry Care tem no Princeton Hospital Clinic, tem o Robin Wood Johnson Hospital, esse é o de New Jersey que você falou que tem, e ela falou que sempre, em todos os lugares, pelo menos em espanhol, tem alguém, traduzindo pelo menos Tem, para o espanhol, né? tem sim, tem, com certeza. E tem também o universitário, que é um hospital grande, só que eles atendem mais com. Não são exatamente os médicos, são aqueles que trabalham, que está começando. Uhum. Então, eles também costumam fazer um preço mais razoável também. Ou seja, tem como a pessoa buscar ajuda. Tem. E outro problema, assim, só para a gente, né, por Uhum. causa do horário, outro problema que eu vejo da realidade de América também, que muitas pessoas não procuram por falta de tempo. Né? Uhum. A gente é corrido, é trabalho 24 horas praticamente, é chegar em casa correndo, é cuidar de filha, é cuidar de marido, é cuidar de casa, aí já vai correndo para a igreja, e aí a gente nunca sobra tempo, porque a agenda está cheia, porque é trabalho acima de trabalho, e a gente não pode perder um dia de trabalho sequer, né, para não fazer falta no nosso orçamento. E isso também é um grave problema que nós temos, que nem você falou, numa emergência, está sentindo dor, está passando mal, você vai largar tudo também, você vai arranjar tempo. Então, Ah, arranje tempo antes de que fique pior e procure ajuda. exatamente. E eu sempre tenho falado assim que é que nem assim, tá sentindo uma cólica de uma coisa diferente, igual aconteceu com você, teve o ciclo todinho. Eu já contei até no outro programa nosso aí, o meu caso pessoal. A gente estava falando num outro programa sobre papéis, e aí eu estava falando que eu tenho meu papel de psicóloga, de mãe, né? Da esposa, tem vários papéis que eu exerço, da pastora, tem vários papéis. Uhum. E a psicóloga nunca pode ficar doente de saúde mental, né? É. O pastor nunca pode ficar com problemas emocionais, entrar em depressão. O É pastor não verdade. está falando de papéis. E eu estava falando de uma situação particular minha. Por quê? Por causa de uma hemorragia que eu tive durante 8 meses, eu indo, isso fazendo preventivo, fazendo tudo, todo acompanhamento, sempre lá no Paraná, e vários médicos me viraram de cabeça para baixo, tomei um coquetel de hormônios durante 8 meses tomando coquetéis de hormônios, engordei mais de 15 quilos por causa desses coquetéis de hormônios, eram ácidos que eu tomava para cortar o fluxo e nada cortava. E aí eu fiz uma autoanálise que eu faço dos pacientes na anamnese, fiz e vi que era estresse. Era crise ansiosa, atacou o meu útero. Cada um de nós, como diz uma teoria chamada Reich,
né, que é a corporal, ela fala que nós temos couraças, e cada couraça dela significa uma área que o nosso corpo, quando está com o emocional abalado, ataca nessa área. Então, tem umas que é a couraça daqui da face, outras que pegam o pescoço até o tronco. Então, pode ver que são pessoas que estão sempre dando asma. É a couraça dela. Essa região aqui, ó, né, do pescoço até em cima no abdômen. Então, umas que têm a couraça que pega do abdômen e vai até abaixo um pouco do útero. Então, são pessoas que sempre, quando tem alguma crise emocional, ataca essa região do útero ou intestino, sempre dá algum problema nesta região. Tem a couraça que pega as pernas para baixo. Então, assim, dentro da autoanálise, eu vi que o que eu estava tendo realmente é o que eu sempre tive. Qualquer situação de estresse, a vida inteira, desde que eu me entendo por gente, sempre me atacou o útero, com cólicas ou desregulação, desregulando o fluxo sanguíneo. E o que aconteceu? Eu levei para minha doutora, levei para minha ginecologista. Aí ela, então, vou te passar um medicamento para poder controlar o seu emocional, porque você eu contei para dentro do autoanálise, eu contei que estava num novo trabalho, que exigia muito, que era uma liderança, e eu era muito cobrada e não podia errar nunca, que eu estava de frente para várias escolas, eu tinha que responder para várias escolas, então eram muitos desafios naquele período. E aí, certinho, tomei um remédio psiquiátrico, a psicóloga tomando remédio psiquiátrico. Então, coisas que um medicamento que era para fazer efeito em 15 dias, fez efeito em 3. Em 3 dias cortou meu fluxo sanguíneo. Mas como assim, missionária Alessandra? Que a pessoa, a psicóloga, toma um remédio psiquiátrico para ansiedade, para nervoso, estresse, coisa que é para funcionar em 15 dias só para acalmá-la, corta o fluxo sanguíneo em 3 dias. Coisa que há 8 meses... Gente, é muito sério isso. Eu estava igual a mulher do fluxo de sangue. Eu não tinha um dia naquele ano que eu não usava um absorvente. Eram todos os dias. Coitado do meu marido. Meu marido. Então, assim, vocês que estão aí, homens, né? Se imaginem a situação do meu esposo. E mulheres que estão aí, eu estava buscando ajuda. Eu não estava orando? Estava orando. Eu jejuava. Eu tinha fé para Jesus curar, mas eu estava fazendo a minha parte. Né? Isso. Eu estava fazendo a minha parte. Eu estava indo, o médico me revirou de cima para baixo, mas aí é o que eu quero chegar aqui para vocês. Às vezes, o que está acontecendo com você é o que a missionária Sandra falou. Estava tendo uma carga de estresse muito grande. Aí a gente fala que psicossomatiza. Psicossomatizou no corpo. Então, nós temos corpo, alma e espírito. Você está muito bem com o seu espírito. Você está muito bem com o seu corpo. Se sua alma não estiver boa e você não cuidar da sua alma, se você tiver com suas emoções alteradas, ela vai atacar o seu corpo. O seu cérebro, ele libera sobre o seu corpo um hormônio chamado cortisol, e ele baixa a sua imunidade, e ele vai trazer de alguma forma, fazer alguma forma para você parar. Ele vai fazer o seu cérebro vai forçar você a parar, de alguma forma, seja lá qual for. Então, eu cuidei, uma combo de medicamentos, tomei, mas era a minha alma que estava vivendo uma pressão muito grande. Então, eu reorganizei minha rotina, reorganizei minhas emoções, reorganizei todo o meu contexto de vida, mais o medicamento, mais controle de alimentação, aí sim. Isso. Aí tudo fluiu. E fora a liberdade de não estar todos os dias sangrando, sei lá, 30 dias, 31 dias no mês. Isso. Tem que cuidar, nem missionária Sandra. Então é um combo. Alma, corpo, cuidar dos 3, porque se um falhar, vai atacar a outra área. Com certeza, com certeza. E imagina assim, se naquela época que eu comecei a sentir dor, comecei já um desconforto, né? E não só, às vezes não é só nesse desconforto, na questão, no meu caso, foi o fluxo. Tem pessoas que às vezes têm até vergonha de falar, mas às vezes está tendo problemas na área sexual, mulheres que sentem dor,
não sente prazer, que está tendo esse desconforto nesse período, né, no momento ali do ato, precisam buscar ajuda. Não é vergonhoso, né? E muitas, principalmente no meio evangélico, tem essa, né, essa timidez, digamos assim. Muitas têm essa timidez, se retraem, né? Tem vergonha de se expor, tem vergonha de estar diante de um médico, porque você vai estar exposta, né? Você vai estar nua diante dele, mas você tem que saber que você está diante de um profissional. É um outro homem, é uma outra mulher, mas está ali profissionalmente para cuidar de você. Então, não tem que ter vergonha, não tem que ficar constrangida diante dessas pessoas, porque eles foram treinados para fazer isso. Eles estão fazendo o trabalho deles, que é cuidar de você. Então, tem que deixar a vergonha de lado, tem que deixar a timidez de lado. E se está sentindo desconforto, se está sentindo... são sangramentos, são mucos que saem também, às vezes, é um mau cheiro. Então, tudo isso tem que se cuidar. Sim. E são coisas muito sérias, porque se nesse período que eu estava realmente debaixo de muita pressão, e eu não tinha tempo para nada, eu era 24 horas, né, ligada no 280. Então, assim, se naquela época eu tivesse parado e pensado comigo, não, ainda tá dando para levar, eu vou levar. E quando eu fui, eu descobri que estava o que era no início, era só o princípio de um cisto. E eu me imagino hoje, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse procurado ajuda, poderia ocasionar uma coisa muito pior, poderia ter transformado em algo pior no meu corpo, né? Então, assim, é buscar ajuda enquanto está no início, buscar mesmo se cuidar, se prevenir, porque você estando o seu corpo bem, o seu espírito, a sua alma bem, você vai cuidar melhor da sua casa, você vai cuidar melhor do seu esposo, você vai cuidar melhor da igreja, você vai cuidar melhor das coisas do Senhor. Então, é um combo, é tudo junto. Você tem que cuidar das três coisas para que você possa estar bem para servir a Deus. Porque não adianta você... Deus, eu acho que nem Deus se agrada, Cássia, porque ele vai olhar e falar assim, nossa, você tá bem espiritualmente, mas e o seu corpo? E o cansaço que você tá? E o estresse que você tá passando? Então, eu acho que Deus, às vezes, ele olha pra gente e também ele quer que a gente dê essa parada, cuida de você, para que você também cuide de mim, cuide da minha casa com zelo, cuide das minhas coisas, cuide do altar com zelo. Porque se você não tá bem para cuidar de tudo isso, como que você vai cuidar da casa do Senhor? Como que você vai fazer a obra do Senhor se você não tá bem com você mesmo? Então, primeiramente, você tem que estar bem com você mesmo. E a gente vê quando a mulher sunamita, ela vai buscar ajuda para Eliseu, falar que o filho estava morto, a primeira coisa que ele vai perguntar para ela é como você está? Como que você está? Ou seja, ele não perguntou como estava a família, como estava o marido, ele perguntou depois. Mas, primeiramente, ele perguntou para ela, como você está? Vai tudo bem com você? Vai tudo bem contigo? Então, que essa seja a pergunta do Senhor para nós. Está tudo bem mesmo com você? Precisa cuidar de alguma área aí que está em falta? Então, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. É isso aí. E para vocês que têm a timidez de falar sobre isso, vou colocar aqui, a missionária Sandra coloca o telefone dela ali, depois nos comentários, vou colocar o meu também, vocês podem entrar em contato, a gente conversa com você sobre isso. Não deixe, porque é um tabu mesmo no meio cristão, no meio da religião, é um tabu falar sobre sexo, falar sobre doenças da área sexual, problemas, né, que as mulheres têm e têm esse tabu de falar. E é importante falar, né? A Valéria Anderson está até falando aqui, a Valéria Anderson Santana está falando aqui que o problema é a sua irmã, não é? Então. Beijo, Valéria. Ela está falando aqui que muitas vezes realmente o problema está nas emoções. Às vezes o que desregula alguma coisa no nosso corpo realmente é porque as nossas emoções estavam com problema, alterado. E até a Anne está comentando aqui, ela é moderadora do grupo Garotas Unidas, que só tem garotas no grupo. Então a Anne está aqui participando. Então, ela está falando aqui que os doutores, para vocês mulheres que acham que os doutores, né? Claro que existem situações sim, que a gente vê no jornal de médicos e tal, mas se você não se sente segura de ir sozinha num médico homem, vai levar o teu esposo, igual eu levei o meu, ele ficou vermelho
na hora que eu tive que fazer o exame, o médico vendo lá, eu tendo que ficar pelada na frente do médico e ele lá junto. Mas eu não me sentia seguro, só tinha o médico. Uhum. Olha, quando eu fiz, o meu médico, todas as vezes que eu vou e ele vai fazer o exame, ele entra, conversa comigo primeiro, e aí ele fala: eu vou deixar você à vontade e vou trazer uma das meninas para estar aqui comigo. E toda vez que ele vai fazer o exame, o Papa Nicolau, recolher e tudo, sempre a enfermeira está do lado dele. Então, assim, não tem motivo, né? Que nem você falou, leva uma amiga, leva o esposo, leva alguém com você, se você não sentir à vontade. E outra coisa, ainda que o médico não chame ninguém para ficar, se você está sozinha, você pode pedir. Posso ter uma das meninas aqui comigo? Eu me sinto mais à vontade? Eles, com certeza, eles liberam. Sim, que foi o que a Anne está falando aqui. Os médicos, eles estão ali para fazer o exame, para cuidar de você, da sua necessidade física, e não para olhar ali com você como um objeto de desejo. Não é isso, né? Não é esse o foco. Como também com o médico que tem que fazer o exame da mama, né? Que vai fazer lá, que tem que ficar sem a camisa, que dá aquela apertada nos seios, vai lá na máquina para apertar os seios e tudo. Então, existe um tabu realmente nas mulheres de buscar esse exame, de fazer esses exames, de buscarem ajuda, porque tem esse medo também de ser um homem que vai atender, né? Isso. Então, e fora a vergonha, né? E fora a vergonha, que às vezes, assim, tá acima do peso, tá com umas estrias, tá com uma celulite, aí fica com aquela vergonha. E é o que você falou, o médico não tá ali para olhar você como uma mulher, como um objeto de desejo, ele tá ali realmente para cuidar de você. Então, ele não vai nem olhar se você tem estria, ele não vai olhar se você tá acima do peso, ele não vai olhar nada disso, ele só tá ali mesmo para fazer o papel dele. Exatamente. Um abraço aí para a pastora Sheila Frazão, Gilza, missionária Gilza, que está todo mundo aí conectado. Estou vendo aqui, quando eu abaixar a cabeça aqui, que eu estou vendo aqui no celular. Aqui. Então, um beijo para todas vocês aí, Silvana. Deixa eu ver quem mais aqui. Vanessa, uma das moderadoras também do Garotas Unidas. Um beijo para você que está lá direto de São Paulo, nos assistindo. Temos também... já falei, os outros aqui, Eduarda, já falei, deixa eu ver aqui, quem mais? Soraya Silveira também está aqui conectada conosco. Então, beijo para todas vocês aí, que tem umas que eu não consigo ver, não mostra agora, mas mostra depois. Então, para você que está aí no Brasil, você que está aí em New Jersey, você que está aqui na Filadélfia, seja onde você estiver, em Hamilton, né, que está em Princeton, em Trenton, para todos vocês aí que estão aí em várias cidades dos Estados Unidos, que estão na Califórnia, que sempre Flórida também está acompanhando a gente. Beijo para todos vocês, tá? Curtam essa live, compartilhe, porque muitas mulheres têm esse tabu dentro de si, e escutar uma psicóloga falando, uma missionária, empresária falando, isso dá muita força para aquela que ainda está ali só escutando, quietinha, e só estava esperando um empurrãozinho, né, para procurar ajuda, para buscar alguém. Se você está com medo de alguma coisa, se você está apreensiva com alguma coisa, busque uma amiga, vá com uma amiga no médico, né? Eu não sei como é que faz esse exame. Põe lá no Google. No Google hoje tem tudo, como faz o exame, como que acontece, como que não acontece, o que precisa ser feito, né? Mas não deixa de pesquisar, não deixe de buscar essa ajuda, porque é muito importante, né? Com certeza. E aí, um último recado para essas mulheres guerreiras, missionária Sandra, o que você traz aí de último recadinho para essas guerreiras aí? O último recado é uma explanação de tudo aquilo que nós já, um resumão de tudo aquilo que nós já falamos. Você que é cristã e você que é de outras religiões também que nos assiste, lembre-se que você é corpo, alma e espírito, e que você não pode deixar cuidar mais de um lado e esquecer do outro lado, porque vai ter um conflito aí no meio. É cuidar realmente das 3 áreas da sua vida para que você possa fluir realmente
nas coisas do Senhor, para que você possa cuidar bem da sua casa, se cuidar, se amar, porque tem pessoas que também não se amam, Cássia, ou seja, aí a gente volta na alma de novo, tá tendo um conflito na alma, não tá bem, não se ama, não se cuida, não quer saber, e a gente está falando aí também do Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer, mas também é se cuidar de todas as formas, é cuidar da saúde. Infelizmente, no meio evangélico, nós passamos muito tempo na questão, a mulher não pode ir para academia, a mulher não pode fazer dieta, a mulher tem que estar ali, né, não se cuidar. E isso é um grande tabu, e hoje eu louvo a Deus, porque assim, nós vemos muitas igrejas hoje, nesse período desse mês, já abrindo as portas para fazer palestras, para trazer as mulheres a consciência de que elas têm que se cuidar. Então, hoje em dia, nós vemos que houve uma grande mudança no nosso meio. A mulher evangélica hoje, ela se cuida, ela vai à academia, ela faz dieta, ela procura se apresentar melhor com ordem e com decência para Deus e também para o seu esposo, para sua casa. A autoestima dela tá boa porque ela está se cuidando. Então, se você não se cuida, se você não se ama, como que você vai estar com a sua autoestima, né? Você não tem autoestima. Então, que você se cuide em todas as áreas, que você realmente procure ajuda, assim como você falou, deixe o seu telefone aí, que as pessoas que precisam falar, que nem você falou, tem gente que tem vergonha, é tímida, não consegue se abrir com qualquer pessoa, se abra com um profissional, com alguém que não vai sair contando para todo mundo o seu problema. Ah, mas eu tô sentindo desconforto no momento do ato sexual com meu esposo. Você não vai falar disso para qualquer pessoa, você não vai falar disso para qualquer pessoa dentro da sua igreja. Procura alguém da área, procura alguém que pode te ajudar, que não vai espalhar, porque às vezes, cara, se a gente não quer falar e se abrir com medo de virar uma fofoca e todo mundo ficar sabendo da sua vida pessoal, da sua vida íntima. Então, procure a orientação certa, procure pessoas corretas, para que possam realmente te auxiliar e que você viva uma vida plena no Senhor, porque é isso que o Senhor deseja para as nossas vidas. Ele quer que você esteja vivendo plenamente na presença dEle, com seu corpo, com a sua alma e com seu espírito, 100% na presença dEle, e é isso que Ele espera das nossas vidas. Isso aí. Agora, você pode, depois, no final, colocar o seu telefone. Eu coloquei o meu telefone aí, para as mulheres que quiserem entrar em contato, estão com medo, precisam de um atendimento, eu posso direcionar para algumas pessoas aí do Brasil também, eu faço atendimento online. Então, assim, se você está precisando de alguma ajuda na área emocional, posso estar te orientando. Se está precisando de alguma ajuda na área espiritual, tem a missionária Sandra aí também, que está à disposição, que pode estar com você, ele pode estar orando por você, pode estar te direcionando, né? Isso. Nós conhecemos pessoas no Brasil, para quem está no Brasil, né? Isso. A gente pode estar orientando, né? Com certeza. Então, assim, um beijo para todas vocês que estão aqui conosco. Vou beber uma água e já está me dando tosse. Um beijo para todas vocês. Fiquem com Deus e parabéns por estarem conosco até aqui, né, missionária? É verdade. Eu não tenho acesso, eu não estou vendo as pessoas mais. Depois eu vou entrar aí para ler os recadinhos, ver todo mundo, tá bom? Mas muito obrigada pelo convite. Obrigada a todas vocês que ficaram aqui com a gente até este momento e que o Senhor venha abençoar cada uma de vocês. Que vocês se cuidem para que Deus possa realizar cada promessa dele na vida de vocês. Que vocês estejam realmente bem em todas as áreas da sua vida. Amém. E aí também a Ene está deixando aqui o grupo Garotas Unidas, que é como é que fala? É uma página, né? Uma página do Facebook. Legal. Quem quiser lá entrar nesse grupo, pode entrar, porque tem muitas informações sobre saúde, sobre maquiagem. Não é um grupo só para ficar tricotando, não, igual a gente vê por aí, mas é um grupo muito sério. E tem várias lives trazendo informações sobre saúde, sobre maquiagem, sobre moda. Então, assim, você que quiser entrar no grupo, só pedir lá para entrar. O Ene, você pode deixar aqui também nos comentários o link para a mulherada entrar aí, quem não faz parte ainda, entrar aí e fazer parte também do nosso grupo aí, tá? Já estou falando até nosso também. Né? Um beijo para todas vocês, fiquem atentos ao próximo Filha Helpline. Obrigada, missionária Sandra. Obrigada a você, minha irmã, pelo convite, pelo carinho.
Um beijo grande. Um beijão e fiquem com Deus. E Deus abençoe a todas e não deixem de se cuidar, tá bom? Isso aí. Um beijo. Tchau, tchau.